Amigos, o meu bom dia, boa noite para você do Brasil e de outro país. Vamos para mais um vídeo, o retorno do Senhor Jesus. Dando continuidade ao vídeo anterior, então, em Tessalonicenses 2, você pode estar acompanhando o ministério da iniquidade, o ministério do engano. Então, se você é pastor, é uma blasfêmia você pegar uma revista e ensinar a palavra de Deus com revista. Então, se você foi ungido para o altar, foi ungido do alto, eu fui ungida do alto, e para mim falar de Jesus aqui, eu fui ungida do alto. Eu não chego aqui para pregar e eu não ganho nada com isso aqui, não. Eu faço por amor a Jesus, para que vocês conheçam a verdade que me foi revelada, para que vocês possam entrar no céu também, sabe? Meu interesse não é de atacar ninguém. Nosso interesse é que você conheça, ouve o que o Espírito Santo está a falar e você possa mudar, se arrepender e ir para o céu. Então, o caminho da verdade é blasfemado, como eu ensinei para vocês lá em Pedro, para você estar acompanhando, né? E em Tessalonicenses 2 é um engano, o ministério do engano. Esse negócio de você querer saber sobre o que o profeta escreveu, será que essa pessoa é de Deus? Você tem que estar focado no que o Espírito Santo tem a dizer. Não queira, por exemplo, sobre possessão espiritual, não existe isso, de que um ser humano possa sair do corpo e entrar no outro corpo do ser humano. Não, hipótese nenhuma. Uma vez você sai do corpo, em caso de quase morte, né? Você pode voltar para o seu mesmo corpo, não para outro. Se fosse possível, né? Quem morreu, que era dessas pessoas aí de outras seitas religiosas, elas vinham e voltavam em outro corpo e continuava aqui na Terra, certo? Se fosse possível. Quem é que ia querer morrer, não é não? Se elas fossem pro outro lado, ia querer voltar. Não é verdade. Se essa teologia fosse verdade, não é. É o diabo que faz a pessoa ficar dormindo e ele se passa pela pessoa. Aí na hora que você vai mandar ele sair, ele não sai. Você tem que estar ter o Espírito Santo e estar em consagração, para que essas entidades te respeitem. Fica de joelho para você, certo? Então você, primeiro que não fica, o diabo não vai ficar de joelho para uma pastora e nem vai respeitar ela, porque no ministério do Senhor Jesus, mulher não pode ser pastora. Não pode. Não. Você tem que tirar abdicar do seu título. Se você você tem que tirar. Não pode, porque é a lei. A palavra de Deus existe só anjo da igreja. O Senhor Jesus só constituiu os homens para ser chefe da igreja dele, não mulher. Mulher acessória o homem, né? A mulher não é a imagem da glória do homem, de Deus, é o homem. A mulher é a imagem da glória do homem, então ela não pode. Em hipótese nenhuma, o Senhor Jesus não permite. Não, você pode ver em Tessalonicenses 2, não é porque aquela igreja era rigorosa, não. Porque segue a ordem natural das coisas. A mulher é a imagem da glória do homem, então ela não pode estar à frente da obra de Deus, não. É o homem. Se ela for casada, ela assessora o marido dela, não tem problema nenhum. Ela subir no altar, eu sou colaboradora da obra de Cristo, mas eu não tenho autoridade para abrir igreja, não. E eu não posso me titular pastora, não. Eu sou serva, colaboradora, né? Soldado de combate. Nós mulheres somos soldados e não pastora. Soldado de combate contra o inferno, para arrancar as almas do inferno. A gente não pode ser pastora. O homem pode ser ungido a pastor, bispo, porque o homem é a imagem da glória de Deus, não a mulher. Então, o Senhor Jesus não permite. Não. Então, se você é mulher, chefe, o diabo não vai te obedecer. Não, ele te engana. Não, você não tem autoridade para colocar o diabo de joelho para você, que você está no pecado. Você está vivendo uma mentira. Mulher não pode ser pastora. Você pode acompanhar lá no Apocalipse. Não tem nenhuma mulher lá ao anjo da igreja. Não era uma mulher que estava lá. Mulher não pode. Mulher tem que estar cuidando da casa, da família. As responsabilidades da mulher estão lá em Provérbios 31. Ela cuida da família. Ela não, de como agradar a Deus, não como pastora. Ela não pode estar a serviço do rebanho, é o homem, né? É o homem, não é a mulher. Não pode. Ela tem solteira, cuida de como agradar a Deus, não como ser pastora. É o que está escrito. Você tem que fazer o que está escrito. Se você
é pastora entre o espírito do engano. Então, nessas horas aqui, igual eu vi uma pastora falando esses dias, né? Ela não tem o Espírito Santo, por isso que ela falou isso. Que na projeção astral, né? E isso aí, não tem bruxo maior que é uma pessoa do que tem o Espírito Santo. Não. O diabo fica de joelho. Quem tem o Espírito Santo é maior do que o bruxo. Eu quero ver se o diabo não fica de joelho que tá lá. Tem que sair. Então, o diabo engana essa pastora que vai expulsar o demônio, né? E aí, finge que é um ser humano e não sai. Isso aí você pode abrir o jejum, que o diabo tem que sair. Então, essa pessoa tem que ficar livre. E aí, no caso do Daniel, ele não buscou a libertação. Ele socorreu em igrejas, que é uma religião. E não houve a libertação. Passou pelo deserto da fé, não resistiu. E aí, o diabo colocou na mente dele e foi vencido. Porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele tinha acesso à igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não quis ir, né? Essas pessoas ficam preocupadas com espiritualista, sabe? Você não tem que estar lendo esses livros de bruxo, de espiritualista, porque isso vai trazer um mal para sua vida. Não leia, leia só a Bíblia. Não leia. Não leia, não se aprofunda nesse conhecimento, que Jesus é bem claro, fuja da aparência do mal. Não nos é permitido saber a cultura deles. Nós temos que respeitá-los, mas não nos é permitido aprofundar o conhecimento sobre a maldade. Nós temos que aprofundar o nosso conhecimento no amor de Deus, na palavra de Deus, que é o que nos interessa. Porque o mal, para que a gente quer saber? O diabo não é nada diante da luz de Deus. O diabo não é grande, o diabo é um nada, é um derrotado. Então, para que você quer saber o que as pessoas que servem o mal fazem ou deixam de fazer? Não nos interessa, respeita o quadrado deles e pronto. Então, eles estão vestidos do espírito do engano. É que aqui em Tessalonicenses fala. É quando você pega a revista para passar engano para a pessoa da igreja, vai nascer só gente perturbada na sua igreja. Você está indo domingo para ver o pastor que vai ler revistinha para você, sai dessa igreja, vai em outra, que o pastor lê a palavra para você. A palavra, o pastor que tem o Espírito Santo, ele passa a palavra. Ele não passa a revistinha que o pastor lá escreveu, não. O pastor tem que passar a palavra, entendeu? Agora, se você imprimiu o que o Espírito Santo falou para você, tudo bem, sabe? Se o Espírito Santo te constituiu como um anjo daquela igreja, você tem que jejuar, você tem que se consagrar para passar o que o Espírito Santo passa. O que o Espírito Santo quer passar para o rebanho, né? Porque um bruxo, eu vou te falar, o servo do diabo, ele se consagra para ele ser quem ele é. Ele fica sem comer, ele vai para os montes, ele dorme no cemitério. E um pastor quer passar revistinha, com preguiça de jejuar, com preguiça de se consagrar, só quer os dízimos das ovelhas, bater de carrão. E cadê? Né? Você acha que Deus não vai cobrar de você? Você acha que Deus não vai cobrar de você? Que você está tendo os benefícios da fé. E você passa para o povo engano? Entendeu? Você tem que ter muito cuidado com esse negócio de título de pastor. Eu fui ungida do alto. Mesmo sendo ungida do alto, eu tenho que ser sujeita às autoridades que Deus constituiu como pastor. Obedeço meu pastor, obedeço o apóstolo, né? O nosso bispo que Deus constituiu como chefe da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele teve que me abençoar, me ungir, né? Me abençoar também, porque é a vontade de Deus. Nós temos que ser sujeito, assim como Paulo, antes de pregar o evangelho, precisou ir lá no discípulo, eu também precisei ir no escolhido de Deus, para que ele pudesse me abençoar, porque nós temos que ser sujeitos às autoridades constituídas por Deus. Não é porque eu fui ungida do alto que eu tenho autoridade para sair por aí fazendo o que eu quiser, não. Eu sou submissa à vontade de Deus. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que jejuar para mim aqui passar coisa, o Espírito para vocês, o que o Espírito Santo tem a dizer. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que ir ao templo. Eu tenho que assistir às reuniões. Tenho que buscar a presença de Deus. Ungida do alto. Eu tenho que fazer o que manda a regra, né? Embora eu sou filha de Deus, mas eu tenho que ser servo. Eu tenho que servir. Eu não sou dona da minha vontade, não. Eu tô no reino dos céus, mas eu não tô lá no céu, na glória, não, tá? Então, assim, lá na glória, eu vou seguir regras e ordens também. Então, se você tá a serviço do reino dos céus, tem que estar cuidando da alma das pessoas, o que o Espírito Santo tem a dizer. Fazer filhos nascidos do Espírito,
não do engano, como a gente tem visto nesses últimos dias. Por isso está acontecendo tudo isso. Então, lê Tessalonicenses 2, você